Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, né? Já hoje é primeiro domingo, né? De abril e todo primeiro domingo, geralmente as igrejas e a nossa Igreja Batista Missionária em Camaragibe se reúnem tanto de manhã como à noite, né? Para estar celebrando a ceia do Senhor, não é verdade? E nesse domingo, que é um domingo atípico, a gente não vai poder estar reunidos uns com os outros presencialmente, mas a gente pode estar reunidos, né, em espírito, ou seja, num só pensamento, com relação à nossa comunhão, né? Com o Senhor e uns com os outros. Não é porque a gente não está se vendo, né? Não estamos presente nos cultos, não é? No templo, que nós deixamos de ser irmãos em Cristo. De maneira nenhuma. O que nos une não é algo geográfico, não é? O que nos une não é um edifício, não é um prédio, né? Porque o templo de Deus somos nós. Nós costumamos chamar aquele espaço de reunião de templo, mas o templo, na verdade, somos nós. E ainda que não estejamos reunidos num espaço geográfico, nós estamos em comunhão uns com os outros e devemos manter isso e preservar isso. Então, eu quero trazer aqui uma palavra, antes de trazer a reflexão de maneira específica, eu quero trazer uma palavra sobre a ceia do Senhor para todos os irmãos da Igreja Batista Missionária em Camaragibe. Eu digo especificamente os irmãos da nossa igreja, porque é algo que eu estou autorizando os irmãos da nossa igreja a fazer. Não é? Cada igreja tem sua maneira de proceder, cada pastor tem a sua maneira de proceder, certo? E por isso que essa é uma recomendação específica para os amados irmãos da nossa igreja. Você em casa, você pode celebrar a ceia do Senhor. É isso mesmo. Você em casa. Você em casa pode celebrar a ceia do Senhor. Não precisa do pastor estar presente. Basta você celebrar a ceia do Senhor com contrição, com alegria no seu coração e entendendo realmente o que significa a ceia do Senhor. Se você participa constantemente das ceias lá da igreja, você já sabe como é. Então eu vou dar aqui algumas dicas para que você possa fazer a ceia em casa hoje ou amanhã. Você possa fazer a ceia na sua casa junto com a sua família. A primeira coisa eu gostaria de dizer a você é que você tivesse um pedaço de pão, qualquer pão. Você tem um pão, tira uns pedaços, certo? Você pega aí suco de uva, certo? E aí você em casa, você lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o versículo 26. Você lê esse texto aí, né? Vou repetir, 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 26. Então você lê esse texto, ora agradecendo a Deus por este momento da ceia, da celebração ali da ceia, e aí você vai, pega o pão, não é? E diz, em memória do Senhor Jesus, comamos este pão, come o pão. Depois pega o vinho, ou o suco de uva, né? Que como nós usamos na nossa igreja, e aí você diz assim, em memória do Senhor Jesus, tomemos deste cálice. E aí você toma. E aí você ora e encerra aquele momento. Até você sozinho mesmo, você pode fazer isso. Se você tem mais pessoas na sua família crentes, aí você faz com toda a sua família. Se tem você somente a esposa, faz você e a esposa. Se é você a esposa e os filhos, faz você a esposa e os filhos. Então, eu quero dizer a vocês, aos membros, repito, aos membros da Igreja Batista Missionária em Camaragibe, que
estão autorizados por mim, pastor de vocês, a fazer essa ceia em casa. Por que eu digo isso? Porque tem alguns pastores que não concordam com isto, certo? Então, se você está ouvindo esse vídeo e não é da nossa igreja, então isso é uma coisa que eu não recomendo você fazer, porque afinal de contas você não é da nossa igreja. Eu não sei como é que seu pastor faria, mas eu tenho essa visão, certo? E estou passando para os amados irmãos da nossa igreja, autorizando a nesse dia ou qualquer outro dia da semana que você puder ler 1 Coríntios, repetindo 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 26, faz uma oração e depois pega o pão, um pedaço de pão, e aí diz, em memória do Senhor Jesus, comamos deste pão. Aí come. E depois diz, ó, em memória do Senhor Jesus, tomemos deste cálice. E aí você toma lá com a sua família, com seus filhos, não é? A ceia do Senhor. Tá certo, queridos? E assim você está participando deste momento com a sua família e em espírito com outros irmãos da igreja. Tá certo? Minha reflexão hoje vai começar aqui em Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Observa bem, não temos sumo sacerdote, Jesus, né, o nosso sumo sacerdote, diz aí no versículo 15, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus suportou e sentiu algumas coisas, né, que nós também sentimos, porque afinal de contas Jesus era Deus, mas também era homem, 100% Deus e 100% homem. E como homem, Jesus sentiu algumas coisas que nós sentimos. Por exemplo, eu vou ler 3 passagens aqui que mostram que Jesus sofreu angústias tremendas na sua alma. O primeiro texto que eu gostaria de ler é Mateus capítulo 26, versículo 38, quando diz assim, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É aquela ocasião em que Jesus está lá no Getsemane, pega 3 dos seus discípulos, né? E Pedro, Tiago e João, e vai para o Getsemane, e diz aí o capítulo 26 de Mateus, verso 37, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eu vou repetir, foi o Senhor Jesus. Começou a entristecer-se e angustiar-se. E aí foi quando ele expressou, a minha alma está profundamente, não era triste, não era tristezinha. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Getsemane era o momento que antecipava a todo o sofrimento que Jesus ia passar, ia suportar até culminar na cruz, né? na crucificação. Então ele já começa ali no Getsemane a sentir essa angústia. Mas muito antes desse momento, diz lá em Lucas capítulo 12, verso 50, que Jesus diz assim, ó, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Ele está falando aí do seu sofrimento, que culminava na sua morte. Ele está falando disso aí. E quanto me angustio até
que o mesmo se realize. Observou? Ou seja, Jesus diz, olha, eu estou para sofrer eu estou para ter um batismo, né? Só que eu me angustio enquanto ele não acontece. Ele está falando do seu sofrimento, ou seja, aquela angústia já estava lá no coração de Jesus bem antes, né? Do momento do sofrimento em si. Talvez meses antes, semanas antes. O que importa aqui é que estava se aproximando esse momento difícil na vida de Jesus e ele estava sentindo profunda angústia. Mas também lá em João capítulo 12, certo? João capítulo 12, verso 27, ele diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, observe que nesses 3 textos claramente mostra que o homem mais perfeito que já existiu, Jesus Cristo, o Deus feito homem, não é? O verbo que tornou-se carne, a palavra que tornou-se carne, ou seja, o Deus que se fez homem, estava sentindo angústia. Estava sentindo angústia. Eu costumo dizer que em Cristo Deus sentiu angústia. Em Cristo Deus sofreu. Em Cristo Deus sentiu o que muitas vezes nós sentimos. Ele sentiu isso. Então, porque estava ali na humanidade. Então, se o homem mais perfeito abriu seu coração para os discípulos, e não só para os discípulos, abriu para o mundo todo. Quando ele disse isso, ele disse, estava ali com seus discípulos, mas está aqui escrito, ele falou para que o mundo todo soubesse como é que estava a sua alma. Ele disse, olha, eu estou aqui. Ele chegou para os discípulos em Getsemane e disse, olha, eu estou profundamente triste, ou seja, minha alma está numa angústia pavorosa. No entanto, fiquem aqui comigo, vigiem comigo, ou seja, estejam aqui ao meu lado, compartilhem comigo nesse momento. Não é verdade? É isso que está lá. Então, o que Hebreus, voltando lá para Hebreus, diz aqui que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele conhece esse tipo de fraqueza. Ele conhece a angústia e muitas outras, mas eu quero trabalhar somente essa questão da angústia aqui, porque ele foi tentado em muitas outras coisas. Mas aqui Jesus estava diante de algo extremamente difícil que ele ia passar na sua vida, que era o fato de todo o sofrimento, a crucificação e até, por alguns momentos, o abandono do próprio Pai, quando ele estava na cruz, disse, Deus meu, por que me desamparaste? Era o clamor de Jesus lá na cruz. Então a gente precisa entender o seguinte, nós temos alguém que pode nos socorrer. Porque ele sabe o que é se angustiar. Então, nesse momento, né, de pandemia, de incertezas, de notícias, né, notícias que não são boas, né, notícias que nos deixam com ansiedade, né, apreensivos, e que muitas vezes nos traz angústia na alma. Como é que vai ficar daqui para frente, não é? E isso nos angustia, e a angústia é um aperto no peito, um mal-estar, algo que fica aqui dentro, que a gente não sabe nem expressar direito, mas a gente só sente aquele estreitamento aqui dentro, né? Aquele mal-estar, né? Aquela coisa, é angústia. É angústia. E aí, queridos, a gente pode recorrer a Jesus. A gente pode recorrer a Jesus, certo? Porque ele compreende o que a gente está passando. A gente não está recorrendo a um Deus que não sabe o que a gente está passando, porque ele não teve esse sentimento que a gente tem. Ou seja, falar de angústia, esse Deus não sabe o que é angústia. Esse Deus não sabe o que é esse sentimento de tristeza profunda, pavorosa na alma. Não, ele sabe. Ele sabe na pessoa de Jesus Cristo. E aí,
o texto aqui que nós lemos, capítulo 4 de Hebreus, no versículo 16, diz que é por isso que nós podemos nos chegar confiadamente ao trono da graça. Ou seja, podemos chegar com ousadia ao trono da graça. Porque esse sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele também passou por muitas coisas, foi tentado, inclusive, em todas as coisas, mas sem pecado, que sentiu angústia, que sentiu profunda tristeza diante do sofrimento que se avizinhava, né, que estava ali diante dele, por causa dele, a gente pode entrar com ousadia no trono da graça. Diz aí, ó, podemos entrar junto ao trono da graça. Para quê? Qual o objetivo da gente entrar no trono da graça? Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, esse momento é o momento oportuno da gente entrar no trono da graça, ousadamente, e dizer, e colocar para fora a nossa alma. Eu convido você que está com essa angústia aí no peito, eu convido você que está com a mente cheia de ansiedades e pensamentos de preocupações, né? Preocupações, ou seja, sua mente já está ocupada, né? Previamente com coisas que a gente não sabe se vai acontecer lá na frente, mas elas já estão ocupadas de agora, isso que é preocupação, as mentes já estão preocupadas, né? Os pensamentos são antecipatórios, já tomaram lugar na mente, né? De algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. Coloca isso diante de Deus, mas coloca de forma clara mesmo, não tenha receio não. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o que vai dentro da sua alma e da minha alma. Antes mesmo da gente pedir a Ele, Ele já conhece. É isso que é maravilhoso nesse Deus. Né? É isso que é maravilhoso. Ele conhece esse sentimento. Né? Então vá até Jesus, vá até Ele, coloca diante dele, diga assim, Jesus, olha, eu estou com esses pensamentos. Aí você coloca os pensamentos preocupantes que estão na sua cabeça, coloca diante deles, sabe? Coloca diante deles assim, Senhor, estou com essa angústia aqui na minha alma, esse estreitamento no meu peito, né? Essa angústia diante de toda essa situação que está aí. Coloca, conversa com ele, joga isso para fora, coloca, chora diante dele. Ou seja, você tem acesso à sala do trono, aproveita a sala do trono. Aproveita a sala do trono para se derramar, para derramar a sua alma, para colocar para fora tudo que você está sentindo. Porque este Jesus, sabe, se compadece das nossas fraquezas. E ele vai levar em consideração a nossa dor, a nossa angústia, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Aliás, Pedro diz, lançai sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, que a gente coloque isso, que a gente se derrame diante dele, sabe? Ana, né? Lá de 1 Samuel, capítulo 1, 1 e 2, né? Ana estava profundamente angustiada porque não podia ter filho. E um dia ela entra lá no tabernáculo do Senhor e diz lá que Ana derramou a sua alma. E diz que quando ela terminou de orar, seu semblante de preocupação, de humilhação, de vergonha, de angústia, sabe? De ansiedade, já não era mais o mesmo, diz lá. Porque ela derramou a sua alma. Já saiu mudada. É assim, querido. Quando nós entramos na sala do trono e derramamos a nossa alma, a nossa angústia, a nossa dor, nosso sofrimento, nossa ansiedade, nós recebemos de Deus o alívio que faz com que o nosso semblante mude. Que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos nesse dia. Um beijão a todos e um abraço bem apertado. Amém?